Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio. E hoje eu vim falar com vocês da quarta parte da minha história com o intercâmbio. E nessa quarta parte eu vim falar para vocês sobre desapego. Mas eu vou falar de desapego logo depois da vinheta e se você se interessou, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, gente. Por que eu vim falar de desapego? O que é esse desapego? Bom, primeiramente que a gente tem aquela mania de achar que a gente precisa de tudo. A gente precisa de algumas coisas que são essenciais, óbvio, mas a gente não precisa de tudo. A gente não precisa levar a nossa casa para nossa viagem. E eu, falando isso para vocês, sou uma pessoa que viajou as duas vezes os meus dois intercâmbios com apenas uma mala e uma mochila. Essas foram as minhas bagagens. Então, se você está planejando fazer sua mala para viajar, independente do tempo que você vai ficar, o ideal é que você leve uma mala e uma mochila. Só. Eu fui viajar a primeira vez para ficar 4 semanas com uma mala e uma mochila. Da segunda vez eu fui ficar 24 semanas, ou seja, 6 meses, e eu levei uma mala e uma mochila. Agora a história é diferente quando a gente volta, porque quando eu voltei do intercâmbio, a gente tem mania de comprar as coisas, né? E a gente tá num país diferente, num mundo diferente, numa vibe diferente, tudo diferente. E aí a gente quer comprar tudo que a gente vê pela frente loucamente. Então toma muito cuidado com isso, né? Toma muito cuidado com o que você leva e com o que você traz. Então o ideal é que você faça uma mala com o essencial. Tipo de roupa que você vai precisar para estar naquele lugar. Se você está indo para um lugar que faz muito frio, você aqui no Brasil não tem essa realidade do muito frio, você tem duas opções. Ou você vai comprar numa loja no Brasil especializada nesse tipo de roupa para frios extremos de lugares fora do país e você vai levar na sua mala. Ponto. Ou então você vai deixar para comprar lá e depois você traz com você, ou não, deixa lá para doação, fica a seu critério. O mais importante é que você tenha em mente que não adianta você levar roupa de frio do inverno brasileiro para um frio, por exemplo, da Europa, que é muito mais frio, dependendo da região que você for, para um frio da região do Canadá, do norte dos Estados Unidos, porque você vai passar aí bastante dificuldade, porque a roupa que você vai levar não é suficiente para o tipo de frio que faz nesse lugar, que faz mais de 20 graus abaixo de zero. Então você vai sentir essa diferença. Por exemplo, se você vai ficar perto do período do verão, então vai fazer calor em algum momento, leva roupa de verão. E se você precisar de alguma roupa um pouquinho mais quentinha lá, você compra lá uma blusa, uma calça, que seja. O mais importante é que você leve o mínimo, né? Não saia levando o seu guarda-roupa inteiro porque você acha que vai precisar do seu guarda-roupa inteiro, porque você não vai precisar do seu guarda-roupa inteiro. Você vai perceber que você não precisa nem do seu guarda-roupa inteiro para viver no Brasil mesmo. Então, se você puder, faça uma mala bem minimalista. Básico do básico, tantas roupas para durar tantos dias até que eu lave a minha roupa e até que eu volte de viagem, não sei, depende do período, se for um período curto, e você vai se dar muito bem com isso, certo? Outra coisa, quando você estiver lá, que você comprar muita coisa, procura doar algumas coisas que você tem, né? Eu sei que algumas coisas têm aí um caráter afetivo, que você vai querer trazer porque aquilo tem uma história, tem um significado para você. Não tem problema, mas tenha em mente que algumas coisas vão ficar para trás. Das 2 vezes que eu fui, eu deixei coisas para trás porque não dava para trazer tudo. Principalmente da segunda vez que eu fiquei 6 meses e que eu comprei muitas coisas. Porque eu estava morando lá, então eu precisei de muitas coisas, coisas de utensílio de cozinha. Comprei até mesmo, para vocês terem uma ideia, roupas a mais. E algumas roupas eu deixei, algumas roupas ficaram para doação, lençol, essas coisas. Porque eu não ia precisar, então não tinha necessidade de trazer de volta. E aqui eu tinha. Mas lá eu tive que comprar porque eu não sabia nem que eu precisava levar jogo de cama pro hostel. Eu achei que lá tinha e não tinha. Foi a minha grande surpresa. Então fique atento a tudo isso, dá uma verificada na acomodação, o que você tem e o que você não tem para você providenciar, se você vai levar daqui, se você vai providenciar lá, para você não se dar mal com essas situações. Para vocês terem uma ideia de quando eu cheguei lá e eu não sabia que precisava levar as coisas, eu tive que ir atrás de talher, eu tive que ir atrás de panela, eu tive que ir atrás de detergente, porque o detergente era individual, então você tinha que ter o seu para usar no hostel. E a gente vai vivendo e aprendendo. Então eu tô trazendo para vocês as informações mastigadas, então quando você for viajar, você vai com a informação completa.
Uma coisa que eu comprei lá e que eu fiz questão de trazer para o Brasil, porque tinha um caráter um pouco afetivo e tinha um caráter também de uma vontade que eu tinha muito de ter e que eu consegui realizar estando em Londres, que foi o meu patinete. Não é um patinete elétrico desses modernos que a gente tem hoje, bonitões, né, que a gente vê para alugar nas ruas das cidades grandes por aí. Não é um patinete de criança, é um patinete de adulto, que hoje já vende no Brasil, mas na época que eu fui, não era assim uma coisa que você conseguia comprar com facilidade. Uma loja vendia, eu não sabia, mas aqui era bem mais caro do que eu paguei lá, que era a Decathlon, que até hoje é onde vende patinete, que são aqueles patinetes que vocês veem na Decathlon. É exatamente um daqueles, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês do meu patinete, que ele está aqui comigo, e que eu uso ele aqui no quintal, às vezes, mas eu já não uso como eu usava lá, que era o meu meio de transporte. Eu ia para todo lugar com patinete, eu ia pra escola, eu ia passear, eu ia trabalhar, eu ia de patinete, porque era um meio de transporte prático e muito comum na cidade, né? Tanto o patinete quanto a bicicleta é um meio de transporte muito utilizado pelos ingleses. Então, eu estava ali num lugar comum. Então, para mim, não tinha diferença se eu ia ser diferente ou não na rua com aquele patinete. Praticamente todo mundo usava. Então, estava tudo certo. Hoje em dia, a onda do patinete elétrico, então é mais comum você ver patinete elétrico, mas não em todas as regiões das grandes cidades. Você vê nas regiões onde tem aí um centro comercial desenvolvido, onde tem praias, onde tem turismo, onde tem acessibilidade de pessoas que vão utilizar de fato esse meio de transporte. Então, tenha em mente que é importante você ter uma mala minimalista para você não voltar com muitas malas, porque depois você pode ter problemas na hora do embarque. Sim, eu tive problemas na hora do embarque quando eu voltei da segunda vez. Eu tive. É triste, eu sei, mas acontece. Então, qual foi o meu problema? Eu fui com uma mala, como eu falei, e uma mochila básica. Dessa mochila de colocar notebook. Tinha ali dentro meu notebook, minha câmera, que eu sempre ando com ela, e algumas coisas, a documentação toda que estava comigo ali na mochila, né? Uma troca de roupa que é aconselhável você levar dentro da mochila, porque se der qualquer problema, se acontecer algum imprevisto, você tem uma troca de roupa na mochila. Fone de ouvido, celular, carregadores, essas coisas. Então, na primeira vez, eu fui com uma mala e voltei com uma mala e uma mochila, né? Fui com uma mala e uma mochila, voltei com uma mala e uma mochila, como era de praxe, mas na segunda vez eu fui com uma mala e uma mochila e voltei com duas malas, uma mochila de camping e mais uma mochila. Sim, 4. E aí, qual foi o meu problema? O meu problema é que, primeiro que eu tinha direito a 2 bagagens apenas com 32 quilos. Até aí, tudo bem. As minhas malas, uma mala não era grande, ela era média. Aquela mala tradicional de viagem. E a outra mala eu tive que comprar lá. Só que eu tive que comprar uma mala que coubesse dentro o meu patinete, mesmo que fechado, mas o comprimento tinha que ser de acordo com o tamanho dele. Ele não é tão pequeno. E ainda assim eu tive que tirar a roda dianteira para poder colocá-lo dentro da mala. Então eu comprei uma mala só para trazer o patinete e aproveitei para colocar coisas que eu tinha dentro da mala. Eu usei aqueles sacos, né? Aquelas embalagens que você consegue tirar o ar, você embala a vácuo. E aí quando você tira o ar, ela reduz muito o tamanho, porque a maioria do tamanho das coisas que você vê na mala é ar. Então por isso que às vezes você não consegue comportar muito bem as coisas. Então tudo foi comprimido para caber dentro da mala, para ficar compacto, para poder trazer as coisas. E ainda assim, a minha segunda mala, onde estava o patinete, passou 2 quilos. Então, o que eu tive que fazer? Eu já tinha embalado a mala bonitinho, com aquele plástico, para não correr o risco de ser aberta a mala, porque a gente sabe como funciona no aeroporto e por segurança eu faço isso nas minhas viagens. Então, fica a dica para você: embale a mala naquele plástico, eles dão um adesivo para você colar e deixa na alça da mala alguma identificação sua, alguma coisa que vai identificar ali que é a sua mala. Não sei, pode ser um lenço, aprendi isso com a minha avó. Pode ser o identificador, uma cor bem chamativa, pode ser algum chaveiro, alguma coisa que você tenha que vai identificar. Aquela mala é a minha, porque eu tô vendo daqui a referência. Tá tudo certo. E aí você vai conseguir reconhecer a sua mala. Então, é bem mais prático. E aí eu já tinha embalado tudo, já tinha pagado, porque é um serviço pago para fazer isso, tudo bonitinho. E aí chegou na hora de embarcar. Para minha alegria, a recepcionista era de Portugal, então ela falava português, já me ajudou lá no guichê da companhia aérea.
e eu não vou falar o nome aqui porque eu não tô recebendo para falar o nome da companhia aérea, mas é uma companhia aérea que atua bastante no Brasil e vocês devem conhecer. E aí ela falou que lá em Londres não é permitido passar nada de peso. Eu tive que abrir a mala, eu tive que tirar algumas coisas, colocar na mochila de camping que eu tinha, que eu tava trazendo, que tinha algumas coisas ali também, alguns itens de roupa principalmente. O que aconteceu? Vou explicar. Fevereiro é meu aniversário e era o último mês que eu tava lá. Então juntou o mês que eu estava indo embora com o mês do meu aniversário. Então eu acabei ganhando alguns presentes das meninas que moravam comigo. E aí não tinha como eu falar, eu não vou levar porque não cabe na mala, né? Porque aí tem caráter afetivo, elas me deram, tinha urso de pelúcia, tinha roupa, tinha copo, tinha muita coisa que eu tinha que trazer, não dava para deixar. Então eu tive que dar um jeito de enfiar tudo isso na mala para poder trazer. E aí isso acabou também ajudando a deixar a mala um pouquinho maior. Mas não foi um grande problema. O que eu fiz? Eu dividi. Quando eu joguei dentro dessa mochila de camping, essa mochila caracterizou bagagem especial. Então ela vai separada. Então eu não preciso levar ela comigo, na verdade, em cima no avião. Ela vai como bagagem especial, onde vão os itens frágeis, onde vai violão, vai prancha de surf, essas coisas. Eles tomam um cuidado e guardam ali bonitinho. E aí foram minhas malas despachadas como mala mesmo, as 2 malas com 32 quilos. As meninas que estavam comigo no aeroporto me ajudaram a pagar a segunda embalada que eu dei na mala, para poder trazer a mala embalada para o Brasil. E eu vim para o Brasil com 2 malas, uma mochila de camping que é grande, a minha de 60 litros, se eu não me engano, e mais a minha mochila que tinha ali o meu computador, a minha câmera, as minhas coisas eletrônicas, que você tem que carregar na mala de mão, tem que ir com você dentro da cabine do avião, porque são equipamentos caros, você não vai deixar dentro da mala, porque se der problema na mala você vai perder. Então eles preferem que vocês deixem tudo isso dentro da sua mochila que vai com você para dentro do avião. Então fica a dica para vocês sobre a mala. E o mais importante que você traga não é lembrança para a família, eu já falei isso em outro vídeo, mas que você traga muita história para contar e que você traga uma bagagem de conhecimento, e não conhecimento do idioma que você foi aprender, da faculdade que você foi fazer, mas de conhecimento de mundo, de culturas, de histórias que você ouviu de outras pessoas, de momentos que você viveu e que você não sabe se viverá outra vez ou se viverá da mesma maneira. Então tudo isso vai ficar guardado para você. Não só fotos, não só vídeos, mas também memória que você vai guardar dentro da sua cabeça e que você vai contar para outras pessoas em outros momentos e vai fazer toda a diferença na sua vida. Lembre-se, o sonho não é impossível e se você quer muito, você consegue, você corre atrás e vai conseguir sim realizar o seu sonho de intercâmbio e vai voltar com essas histórias para contar. Porque o mais importante não é pensar em, eu preciso fazer intercâmbio, mas eu quero fazer intercâmbio. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse desejo, essa necessidade dentro de mim que fala para mim que eu tenho que fazer isso. É o querer. E o querer, ele é muito mais poderoso. Então, se você quer, você vai conseguir. É só você continuar no foco e continuar planejando. Planeje tudo certinho e você vai, sim, com certeza, realizar seu sonho. Eu não conheço uma pessoa que tenha feito intercâmbio uma vez só e não voltou para fazer outra vez. Não foi fazer outra viagem, não foi descobrir novos lugares ou descobrir o mesmo lugar, fazer uma viagem com uma visão diferente da primeira que fez. Eu não conheço, eu desconheço quem tenha feito isso e desconheço quem foi pela primeira vez e que não está pensando no próximo. Porque não existe isso, não tem como. Fazer intercâmbio é uma coisa que vicia e é um vício bom, um vício que faz bem, tá ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, porque isso ajuda a disseminar esse conteúdo para outras pessoas também assistirem e terem essa noção das bagagens. E também deixa aí a sua inscrição, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Aqui no card tem alguns outros vídeos que você pode ver do canal, fica a seu critério. E até a próxima e valeu!